Você sabia que existem cirurgias que os médicos fazem em milhares de pacientes todos os dias, mas que jamais recomendariam para seus próprios pais ou avós depois dos 70 anos? Isso mesmo, procedimentos que são oferecidos rotineiramente em hospitais brasileiros, mas que, quando a família é do próprio médico, a resposta é não. E eu vou te contar exatamente quais são essas cirurgias e por que você precisa pensar duas, três vezes antes de aceitar fazer qualquer uma delas. Se você tem mais de 70 anos ou se você tem alguém querido nessa faixa etária, esse vídeo pode literalmente salvar uma vida. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga as recomendações médicas. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa informação tão importante. Eu sou Juliana Pacheco, especialista e consultora em saúde do idoso, com 11 anos de experiência dedicados exclusivamente à saúde da terceira idade brasileira. Durante todos esses anos, eu vi de tudo. Acompanhei centenas de casos. E posso te garantir uma coisa: nem tudo que é oferecido como solução realmente é a melhor escolha, especialmente quando falamos de cirurgias em pessoas com mais de 70 anos. E hoje eu vou compartilhar com você o que aprendi, não só nos livros ou nos estudos, mas principalmente na prática, observando o que funciona de verdade e o que traz mais riscos do que benefícios. Antes de eu entrar nas 5 cirurgias específicas, eu preciso te explicar algo fundamental que vai fazer você entender por que essas cirurgias são tão problemáticas. O corpo humano, depois dos 70 anos, funciona de um jeito completamente diferente. A capacidade de cicatrização diminui, o sistema imunológico não responde como antes. Os rins e o fígado processam os medicamentos de forma mais lenta e o coração precisa trabalhar muito mais para suportar o estresse de uma cirurgia. Então, o que seria uma cirurgia simples aos 50 anos? Se transforma em um procedimento de alto risco aos 70. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Muitas vezes os médicos não explicam isso claramente porque existe uma pressão do sistema de saúde, uma cultura de resolver tudo com cirurgia e uma falta de tempo para realmente sentar e conversar sobre alternativas. Agora vem a primeira cirurgia que eu jamais recomendaria para alguém da minha família depois dos 70 anos. E provavelmente você vai se surpreender com essa, porque ela é extremamente comum. Estou falando da cirurgia de hérnia não complicada. Você pode estar pensando, mas hérnia não precisa operar? A resposta é nem sempre, e principalmente não em idosos acima de 70 anos, quando a hérnia não está causando sintomas graves. A Sociedade Brasileira de Geriatria publicou um estudo mostrando que em pacientes acima de 70 anos com hérnias não complicadas, ou seja, aquelas que não estão estranguladas nem causando obstrução intestinal, a taxa de complicações pós-operatórias chega a 32%. Isso significa que praticamente 1 em cada 3 idosos que faz essa cirurgia vai ter algum tipo de problema depois, seja infecção, dor crônica ou até complicações mais graves. E o mais impressionante é que estudos mostram que a maioria das hérnias pequenas em idosos pode ser manejada com o uso de cintas especiais e acompanhamento médico regular, sem nunca precisar de bisturi. Mas aqui está o que acontece na prática. O médico vê a hérnia no exame e já agenda a cirurgia, sem explicar os riscos reais, sem falar das alternativas e muitas vezes sem avaliar se aquela hérnia realmente está incomodando o paciente. O problema é que a anestesia geral em idosos pode desencadear uma série de problemas cognitivos, desde confusão mental temporária até quadros mais graves de delírio, que podem durar semanas ou até meses. A Fiocruz realizou uma pesquisa que mostrou que 45% dos idosos acima de 75 anos que passam por anestesia geral apresentam algum grau de declínio cognitivo nos 3 meses seguintes. E isso é sério, porque muitas vezes a família não faz a conexão, acha que é a idade, mas na verdade foi a cirurgia que acelerou um processo que poderia ter sido evitado. Se você está me acompanhando até aqui e está percebendo que muita coisa que você achava que era normal, na verdade não é, me ajuda deixando o seu like nesse vídeo para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas. A segunda cirurgia que eu jamais recomendaria é a cirurgia de catarata bilateral simultânea, ou seja, operar os 2 olhos no mesmo dia. Agora você pode estar pensando, mas catarata não é uma cirurgia super segura? Sim, a cirurgia de catarata em si é considerada segura, mas fazer os 2 olhos ao mesmo tempo em um paciente idoso é assumir um risco desnecessário. E vou te explicar por quê.
Se acontecer qualquer complicação, como uma infecção que é rara, mas pode acontecer, você coloca em risco a visão dos dois olhos ao mesmo tempo. E eu já vi casos assim, infecções pós-operatórias que poderiam ter sido contidas em um olho, mas como os dois foram operados juntos, a pessoa perdeu a visão dos dois. Além disso, operar um olho de cada vez permite que o médico ajuste a lente do segundo olho com base no resultado do primeiro, garantindo um resultado muito melhor. E aqui está outro ponto importante: a recuperação. Quando você opera os dois olhos juntos, o idoso fica completamente dependente de outra pessoa por vários dias. Não consegue se cuidar sozinho, não consegue cozinhar, não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia com segurança. Isso aumenta o risco de quedas, de acidentes domésticos e gera um estresse psicológico enorme. Já quando você opera um olho de cada vez, com um intervalo de algumas semanas entre um e outro, a pessoa mantém a independência, consegue se virar com o olho que ainda não foi operado e a recuperação é muito mais tranquila. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda um intervalo mínimo de 2 semanas entre as cirurgias, justamente para minimizar riscos e permitir uma avaliação adequada dos resultados. Mas o que acontece é que muitos cirurgiões oferecem a cirurgia bilateral no mesmo dia como uma comodidade, dizendo que você resolve tudo de uma vez só, sem mencionar os riscos extras que isso envolve. Agora vem a terceira cirurgia. E essa aqui é polêmica, mas eu preciso falar porque muita gente está sendo operada sem necessidade. Estou falando da cirurgia de artrose de joelho, aquelas próteses que são colocadas para substituir a articulação. Olha, eu não estou dizendo que essa cirurgia nunca deve ser feita. O que eu estou dizendo é que ela é oferecida muito antes do que deveria, especialmente para idosos acima de 70 anos. A verdade é que existem tratamentos conservadores que funcionam muito bem, como a fisioterapia especializada, a viscosuplementação, que é a aplicação de ácido hialurônico dentro da articulação, o fortalecimento muscular e até mesmo a acupuntura. Estudos da USP mostram que 68% dos pacientes com artrose moderada conseguem melhorar significativamente a dor e a mobilidade apenas com tratamento conservador, sem precisar de cirurgia. O problema é que a cirurgia de prótese de joelho em idosos acima de 70 anos tem uma taxa de complicações que assusta. Estamos falando de 25% de chance de algum problema pós-operatório, incluindo infecções, trombose, embolia pulmonar e até morte. Além disso, a recuperação é longa e dolorosa. Exige meses de fisioterapia intensiva e muitas vezes o resultado final não é tão bom quanto o esperado. Eu já acompanhei casos de pessoas que operaram e continuaram com dor, às vezes até pior do que antes, porque a prótese não ficou bem ajustada ou porque desenvolveram dor crônica no local. E aqui está o ponto crucial. Se você tem 75 anos e faz a cirurgia, qual é a expectativa de vida útil dessa prótese? Geralmente de 15 a 20 anos, o que significa que você provavelmente vai viver bem com ela até o final da vida. Mas se você tem 70 anos e ainda está relativamente ativo, pode ser que você precise de uma nova cirurgia lá na frente para trocar a prótese. E aí você vai estar com 85, 90 anos em uma condição física muito pior para aguentar uma segunda operação. Então, a pergunta que eu sempre faço é: será que não vale a pena tentar tudo o que é possível antes de partir para a cirurgia? Será que você realmente esgotou todas as alternativas? Porque muitas vezes o médico olha o raio-x, vê o desgaste da cartilagem e já oferece a cirurgia como única opção, sem nem tentar um tratamento conservador bem feito. E olha, eu entendo que a dor no joelho é terrível. Eu sei que isso limita muito a qualidade de vida, mas você precisa colocar na balança os riscos e os benefícios. Se você está nessa situação, comenta aqui embaixo a palavra joelho para eu saber quantas pessoas estão passando por isso e se você já tentou algum tratamento conservador. Agora eu vou te falar da quarta cirurgia e essa aqui é uma que muita gente nem imagina que pode ser tão perigosa. Estou falando da cirurgia de coluna, especialmente aquelas cirurgias de artrodese, que é quando o médico funde as vértebras com parafusos e placas. Olha, cirurgia de coluna é sempre delicada em qualquer idade, mas em idosos acima de 70 anos, os riscos aumentam exponencialmente. A taxa de complicações neurológicas, ou seja, problemas com os nervos da medula espinhal, chega a 18% em pacientes dessa faixa etária. E estamos falando de complicações sérias como paralisia parcial, perda de sensibilidade, dor crônica intratável e problemas de controle da bexiga e do intestino. Além disso, a recuperação de uma cirurgia de coluna é extremamente difícil para um idoso.
São meses de repouso, de fisioterapia, de limitações severas e durante todo esse tempo, a pessoa fica vulnerável a outras complicações como pneumonia, trombose e úlceras de pressão por ficar muito tempo deitada. A Sociedade Brasileira de Coluna publicou dados mostrando que apenas 52% dos pacientes acima de 70 anos que fazem cirurgia de artrodese relatam melhora significativa da dor após um ano. Ou seja, praticamente metade das pessoas não tem o resultado esperado, mas todas passam pelos riscos e pelo sofrimento da cirurgia. E aqui está o que me deixa mais preocupada. Muitas dessas cirurgias são feitas por indicação de imagem, ou seja, o médico vê alterações na ressonância magnética e já indica a cirurgia, mesmo que a dor do paciente não seja tão intensa ou incapacitante. O que acontece é que praticamente todo idoso acima de 70 anos tem alguma alteração degenerativa na coluna. É parte do envelhecimento natural, mas nem toda alteração causa dor e nem toda dor precisa de cirurgia. Existem tratamentos muito eficazes como bloqueios anestésicos, radiofrequência, fisioterapia específica e uso correto de medicações. Mas o problema é que esses tratamentos dão trabalho, exigem acompanhamento, ajustes, paciência e não trazem um retorno financeiro imediato que uma cirurgia traz. Então, fica mais fácil oferecer a cirurgia como solução mágica, sem explicar os riscos reais, sem dar tempo para o paciente tentar outras alternativas. E chegamos agora na quinta e última cirurgia. E essa é a mais preocupante de todas, porque ela é feita muitas vezes em caráter de urgência, sem dar tempo para a família pensar direito. Estou falando da cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica, aquela ponte de safena que você já deve ter ouvido falar. Olha, eu sei que quando o médico diz que você precisa fazer uma cirurgia no coração de urgência, a tendência é aceitar sem questionar. Mas a realidade é que em muitos casos existe tempo sim para buscar uma segunda opinião para avaliar alternativas menos invasivas, como a angioplastia com colocação de stem ou até mesmo o tratamento clínico com medicações. A cirurgia de ponte de safena em idosos acima de 70 anos tem uma mortalidade cirúrgica de até 8%. Segundo dados do INCOR, o Instituto do Coração de São Paulo. Isso significa que quase 1 em cada 10 pacientes não sobrevive à cirurgia ou morre nas primeiras semanas após o procedimento. Além disso, as complicações pós-operatórias são extremamente comuns, incluindo acidente vascular cerebral, insuficiência renal aguda, arritmias cardíacas graves, infecções da ferida operatória e delírio pós-operatório que pode ser permanente. E tem mais, a recuperação é longa e sofrida, com meses de reabilitação, limitações físicas importantes e um risco altíssimo de depressão pós-operatória. O que muita gente não sabe é que estudos recentes mostram que em pacientes acima de 75 anos, com doença coronariana estável, ou seja, aquela pessoa que tem obstrução nas artérias, mas não está tendo um infarto no momento, o tratamento clínico com medicações pode ter resultados tão bons quanto a cirurgia, sem os riscos e sem o sofrimento. A diferença é que o tratamento clínico exige disciplina do paciente, uso correto das medicações, acompanhamento médico regular, mudanças no estilo de vida e isso dá mais trabalho do que simplesmente fazer a cirurgia. Mas quando você coloca na balança os riscos de uma cirurgia cardíaca em um idoso frágil, muitas vezes o tratamento clínico é a escolha mais sensata e mais compassiva. E aqui eu quero fazer uma pausa para uma reflexão importante. Alguma vez você ou alguém da sua família recebeu uma recomendação de cirurgia sem que o médico explicasse direito as alternativas? Me conta aqui nos comentários sua experiência, porque isso é muito mais comum do que você imagina. Agora eu quero te explicar algo fundamental que vai te ajudar a tomar decisões melhores sobre cirurgias. Existe um conceito na medicina geriátrica chamado de fragilidade, e isso é completamente diferente de idade cronológica. Você pode ter 2 pacientes de 75 anos, um que é robusto, ativo, independente, com boa reserva física e outro que é frágil, dependente, com várias doenças crônicas descompensadas. E esses 2 pacientes vão ter riscos cirúrgicos completamente diferentes. O problema é que muitos cirurgiões não fazem essa avaliação de fragilidade antes de indicar uma cirurgia. Eles olham só para o órgão que precisa ser operado, sem olhar para o paciente como um todo. A fragilidade é avaliada através de vários critérios, incluindo perda de peso não intencional, fraqueza muscular, lentidão na marcha, baixo nível de atividade física e sensação de exaustão. Se o paciente tem 3 ou mais desses critérios, ele é considerado frágil e isso significa que o risco de complicações cirúrgicas é altíssimo, independentemente de qual cirurgia seja.
Estudos da Fiocruz mostram que idosos frágeis têm 5 vezes mais chance de complicações pós-operatórias e 7 vezes mais chance de morte nos primeiros 30 dias após a cirurgia, quando comparados com idosos robustos da mesma idade. Então, antes de aceitar fazer qualquer cirurgia, você ou sua família precisa exigir uma avaliação geriátrica abrangente que inclua não só os exames padrão de pré-operatório, mas também uma avaliação da fragilidade, da cognição, do estado nutricional, do suporte social e da capacidade funcional. E se o médico disser que não tem tempo para isso ou que não é necessário, esse é um sinal de alerta enorme de que você precisa buscar uma segunda opinião. Porque a verdade é que essa avaliação detalhada é fundamental para tomar uma decisão informada e segura. Outra coisa muito importante que eu preciso te falar é sobre o conceito de proporcionalidade. Nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Só porque existe uma técnica cirúrgica para tratar determinado problema, não significa que ela é a melhor escolha para aquele paciente específico naquele momento específico da vida. E isso é especialmente verdade quando falamos de idosos com expectativa de vida limitada por outras doenças. Se uma pessoa tem 80 anos e tem um câncer avançado com metástases, faz sentido operar uma hérnia que não está causando sintomas graves? Provavelmente não. Se uma pessoa tem 85 anos e tem demência avançada, faz sentido fazer uma cirurgia cardíaca de alto risco que vai exigir meses de recuperação? Provavelmente não. Mas essas cirurgias são feitas todos os dias em hospitais brasileiros, porque existe uma cultura de fazer tudo o que é tecnicamente possível, sem questionar se é o melhor para o paciente. E aqui entra uma conversa difícil, mas necessária, sobre cuidados paliativos. Muita gente acha que cuidado paliativo é só para quem está morrendo de câncer, mas não é. Cuidado paliativo é uma abordagem que foca na qualidade de vida, no alívio de sintomas, no conforto do paciente e pode ser aplicado em qualquer situação em que o tratamento curativo traz mais sofrimento do que benefício. Às vezes, a decisão mais compassiva e mais corajosa é dizer não para a cirurgia e optar por um tratamento que mantenha a qualidade de vida, mesmo que não cure a doença de base. E isso não é desistir, é escolher viver bem o tempo que resta, em vez de passar os últimos meses de vida em hospitais, em recuperações dolorosas, com complicações que roubam a dignidade e a autonomia. Agora eu quero te dar algumas orientações práticas de como você pode se proteger de cirurgias desnecessárias. Primeira coisa, sempre busque uma segunda opinião, especialmente se a cirurgia não for de urgência imediata. E quando eu digo segunda opinião, eu não estou falando de outro cirurgião da mesma clínica ou do mesmo grupo, porque geralmente eles vão concordar entre si. Busque um médico geriatra, busque um clínico geral com experiência em idosos, busque alguém que não tenha interesse financeiro direto na cirurgia, porque essa pessoa vai poder avaliar a situação de forma mais imparcial. Segunda coisa, pergunte sempre quais são as alternativas não cirúrgicas. Pergunte se existe a possibilidade de tratamento conservador. Pergunte quanto tempo você pode tentar outras abordagens antes de decidir pela cirurgia. Pergunte quais são as taxas de sucesso e de complicações específicas para a sua idade e para suas condições de saúde. E não aceite respostas vagas como é uma cirurgia segura ou todo mundo faz. Você tem direito a números específicos, a informações claras e detalhadas. E se o médico não tiver paciência para explicar tudo isso, procure outro profissional. Terceira coisa, leve alguém de confiança nas consultas com você. Quando o médico fala de cirurgia, a gente fica nervoso, ansioso e muitas vezes não consegue fazer as perguntas certas ou absorver todas as informações. Ter um familiar ou amigo junto ajuda a lembrar depois de tudo o que foi dito e também ajuda a questionar pontos que você pode não ter percebido. E, se possível, grave a consulta no celular com a permissão do médico, é claro, para poder ouvir de novo em casa com calma e decidir com mais segurança. Se você está gostando desse conteúdo exclusivo e quer receber mais informações como essa para proteger a sua saúde e a da sua família, considere se tornar membro do nosso canal. Assim, você tem acesso a vídeos especiais com orientações ainda mais detalhadas que não ficam disponíveis para todo mundo. Quarta coisa, peça para fazer uma avaliação geriátrica completa antes de qualquer cirurgia eletiva. Isso inclui avaliação da cognição, da fragilidade, do estado nutricional, da capacidade funcional e uma revisão cuidadosa de todos os medicamentos que você está tomando. Muitas vezes a gente descobre que ajustando medicações, melhorando a nutrição e fazendo fisioterapia, os sintomas melhoram tanto que a cirurgia nem é mais necessária. Mas se você não faz essa avaliação antes, você nunca vai saber se existia uma alternativa melhor.
Quinta coisa, questione sempre a urgência. A menos que seja um caso de verdadeira emergência, como uma hérnia estrangulada, um aneurisma roto ou um infarto agudo, você tem tempo de pesquisar, de buscar outras opiniões, de conversar com a família, de se preparar melhor. Muitos médicos criam um senso de urgência artificial dizendo que você precisa operar logo, mas na maioria dos casos isso não é verdade. Você tem direito de pensar, de pesar os prós e contras e de decidir no seu tempo. E se o médico pressionar muito, desconfie, porque um bom profissional respeita o tempo de decisão do paciente. E por último, mas não menos importante, converse abertamente sobre seus valores e suas preferências. O que é importante para você nessa fase da vida? Você prefere viver menos tempo, mas com mais qualidade e independência? Ou você prefere fazer tudo o que é possível para prolongar a vida, mesmo que isso signifique passar por procedimentos invasivos e períodos longos de recuperação? Não existe resposta certa ou errada. Cada pessoa tem seus próprios valores, mas você precisa deixar isso claro para os médicos e para a sua família, porque quando chega a hora de decidir sobre uma cirurgia, essa clareza faz toda a diferença. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não estou aqui dizendo que cirurgia é sempre ruim ou que você nunca deve fazer. O que eu estou dizendo é que cirurgia em idosos acima de 70 anos é uma decisão séria, complexa, que precisa levar em conta muito mais do que apenas o órgão que está doente. Precisa levar em conta o paciente como um todo, suas outras doenças, sua fragilidade, seu suporte social, suas preferências e, principalmente, precisa ser uma decisão informada, tomada com calma, com todas as informações disponíveis e não uma decisão apressada baseada apenas na opinião de um único médico. E se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo importante hoje que pode fazer diferença na sua vida ou na vida de alguém que você ama, não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou falar sobre os exames que todo idoso precisa fazer anualmente e que os médicos muitas vezes esquecem de pedir. E é